Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor sejam com você neste instante. Que a sua casa seja uma casa inundada pela presença do Senhor neste momento. Que os seus possam se achegar também e adorarmos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos, esse privilégio de nos reunir, mesmo que de maneira virtual, para louvar e adorar o nome dEle. Te convido a fechar os seus olhos, irmos juntos à presença do Pai. Deus amado e bendito, Pai, estamos aqui em sentimento de gratidão, Pai. Gratidão porque recebemos da Tua graça, Pai, e pela Tua graça fomos alcançados. E hoje, Pai, o nosso desejo é viver para Ti, Deus. O nosso desejo é compartilhar do Teu amor, Deus. Queremos Te exaltar, Te louvar, porque somente Tu és digno do nosso louvor, somente Tu és digno de toda a glória, Pai. Muito obrigado por Teu cuidado nas nossas vidas, muito obrigado porque mesmo em meio a tudo que temos visto, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de estar aqui. Deus amado, mais uma vez eu te peço, Pai, que o Senhor nos perdoe por nossos pecados, que nessa noite, Pai, todos aqueles pecados que muitas vezes sequer nos apercebemos deles, mas que o Teu Santo Espírito nos revelam, Pai, todo pecado de orgulho, de soberba, todo pecado de imoralidade, Pai, tudo aquilo que existe dentro de nós e que ofende a Tua majestade, Deus, que pela Tua infinita graça o Senhor esteja nos perdoando e trazendo a unção do Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, para que possamos nessa noite Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Permanece conosco, recebe este culto, recebe toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Te convido a louvarmos ao Senhor, declarando ao que é digno, somente Ele é digno de receber a glória, de receber o louvor, Ele que vive para sempre. Louvemos ao Senhor com alegria. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno
de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Quero convidar os irmãos nessa noite para lermos na palavra de Deus. O texto que separamos está lá em João capítulo 14, versículos de 1 a 7, separamos para ler nessa noite. Palavras do próprio Jesus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Nos alegramos nessa noite pela palavra do Senhor, a certeza que Ele nos dá. Não sabemos o tempo, não sabemos a hora, mas temos a certeza que Ele vem nos buscar para vivermos no lugar que Ele tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido mais uma vez a louvarmos ao Senhor, ao grande eu sou, aquele que é santo, santo, poderoso. Louvemos de todo o coração ao nosso Senhor. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz: aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem ele ficar.
ossos secos, convido outra vez, em uma só voz, cantando aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Mais uma vez, montanhas. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Pai amado e bendito, continuamos, Pai, te adorando, Pai,
e a declarar em nossos corações: Santo, Santo, aleluia, porque Tu és grande, Deus, porque Tu és o nosso Deus. Te louvamos, Pai, porque sabemos que tudo está debaixo do Teu controle, Pai, que o Senhor é soberano, que não há outro digno de louvor, não há outro Deus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos como igreja, Te louvando e Te adorando, Pai. Queremos Te suplicar nessa noite, Pai. Temos vivido tempos, Pai, de tantas pessoas, Pai, próximas a nós, padecendo dos mais diversos tipos de enfermidade, Pai. Queremos Te suplicar nessa noite, que seja esta, Deus, uma noite de cura, Pai. Uma noite, Pai, em que essas pessoas sejam visitadas de forma poderosa, Deus, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Traz a cura sobre a nossa nação, Pai. Traz a cura sobre os nossos enfermos, Pai. Te suplicamos por ainda aqueles que ainda não conhecem o Teu nome, Deus. Pai, Te suplicamos que o Teu Santo Espírito, Deus, salve, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha convencer todos, Pai, do pecado, do juízo, Pai. Que vidas sejam rendidas a Ti, Deus. Pai, Te suplicamos ainda, Pai. Tem misericórdia de tantos corações, Pai, enlutados. Sabemos que não há palavras, não há nada que possamos dizer que possa confortar um coração assim, mas Te suplicamos pela ação do Teu Santo Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, traz ao Teu povo renovo, traz ao Teu povo refrigério, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Tem misericórdia das nossas autoridades, Pai, que carecem de temor a Ti. Deus amado, não somente os enfermos, Pai, mas todas as dificuldades que têm assolado o nosso país, dificuldades financeiras, sociais, Te clamamos, Deus, por portas de emprego, Pai. E louvamos o Teu nome porque mesmo com essa falta de emprego, o Senhor não tem permitido faltar sustento a servo algum Teu, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Pai, colocamos aos Teus pés tudo aquilo que como igreja planejamos fazer, Pai. Os nossos projetos sociais, de atendimento aos moradores, o nosso elevador, tudo aquilo, Pai, que nasceu antes no Teu coração. Dá à Tua igreja a visão, Pai. Dá à Tua igreja poder para poder realizar tudo de acordo com a Tua vontade, Deus. Finalmente, Pai, quero Te suplicar que, em meio a tudo isso, Pai, nos ajudes, Pai, na nossa fraqueza, a descansar em Ti, Deus. A entender que Tu és um Deus que não dorme, Pai, que enquanto nós estamos descansando, o Senhor está trabalhando por aqueles que em Ti esperam, Deus. Pai amado, dá a nós, Pai, essa possibilidade, Pai, ajuda-nos a trazer a memória constantemente, Pai, que não há nada, Deus, nada, coisa alguma que não esteja debaixo do Teu controle. Não há coisa alguma também que possa nos separar do Teu amor, Pai. Ajuda-nos, Pai, a descansar os nossos corações, a saber que todo o trabalho é Teu, Deus, que o nosso trabalho é descansar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e prepara, Deus, neste momento, cada coração, Deus, para ouvir da Tua palavra e responder em plena obediência, Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvemos mais uma vez ao Senhor, declarando ao Deus que cuida de mim, declarando que jamais estamos sozinhos, porque temos um Deus de perto, um Deus que está constantemente cuidando de cada uma das nossas necessidades. Louvemos ao Senhor novamente. Você que está nos acompanhando, se Deus cuida de você e você já tem experimentado isso, você pode dizer um amém, ainda que seja no chat aí da nossa transmissão. Mas eu quero não falar para você que já viveu isso é palpável na sua vida, mas eu quero falar para você que talvez esteja sentindo que Deus o abandonou,
que Deus não está cuidando de você, que talvez tenha uma história de vida complicada. A palavra de Deus diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. E é isso que Deus quer falar para você hoje, para que você possa ter um encontro real, verdadeiro com Deus. Não importa a sua história de vida, não importa o que você tenha vivido, passado nessa vida ou esteja passando, o que importa é saber que Ele é digno, Ele é o grande eu sou, e Ele é o Deus que cuida de você. E eu queria que você experimentasse isso nessa noite, que você chegasse diante de Deus e falasse assim: Deus, você cuida mesmo de mim? Então chega com sinceridade diante de Deus e você vai ver, e Deus vai manifestar, e Deus vai se revelar a você nessa noite. Chega diante de Deus através dessa canção. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e
não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Boa noite, queridos. Mais uma vez é um prazer e uma alegria enorme poder compartilharmos desses instantes com você a partir desta transmissão pelo YouTube. Queremos dizê-los com toda a alegria do nosso ser que esse tempo, eu entendo que é um tempo de Deus para nós. É muito mais do que a transmissão através de um canal, de uma rede social, mas é muito mais do que isso. Esse é um tempo de adoração, de celebração, de culto. E eu quero te convidar a, nesse instante, colocar-se diante do Senhor. Você e aqueles que contigo estão nesta hora aí no seu lar, no lugar onde você se encontra, para que estejamos celebrando ao nosso Deus, cultuando ao Senhor. Que este seja um tempo de festa na presença de Deus, que apesar de todo o ambiente em que vivemos, do tempo que estamos enfrentando, das coisas pelas quais temos passado, que esse momento seja um momento onde, mais uma vez, a alegria por estarmos na presença de Deus seja infinitamente maior do que a tristeza de termos que enfrentar as dores deste mundo. Quero dizer para você que a palavra de Deus nos afirma que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então eu não quero que você force a alegria. Não é necessário que você coloque um sorriso falso no rosto ou que você tente buscar alegria onde não existe. Se você está diante da presença de Deus, aí abundantemente a alegria será derramada. Amém? Esse é o desejo de Deus para você, não apenas agora, mas sempre. Todas as vezes que nos juntamos na presença do Senhor, temos a oportunidade de usufruirmos da alegria dele em nossa vida. Quero convidá-los a continuarmos meditando no livro de 2 Coríntios, carta essa escrita pelo apóstolo Paulo, e nós temos meditado nesta carta a partir do tema daquilo que é a resposta de Deus para o tempo da aflição. E indiscutivelmente, talvez dos últimos tempos, quem sabe destes 120 anos aproximadamente, esta é uma das mais tristes épocas da história da humanidade. Estamos vivendo um tempo de grande dor e sofrimento. E continuamos acreditando que a melhor resposta, e eu diria até que a única resposta, está no Senhor e na sua palavra. Por isso eu quero te convidar a olharmos para a palavra de Deus, a partir daquilo que nós encontramos no capítulo de número 7 desta carta de 2 Coríntios. A partir do verso de número 2, e nós vamos ler até o verso de número 11. Se você tem Bíblia e quiser acompanhar, nós estaremos lendo esse texto na chamada Nova Versão Internacional, e é a mesma que estaremos projetando na transmissão, mas se você tem Bíblia, quiser e puder abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, o faça, para que você esteja assim, meditando na palavra de Deus a partir de então, e tendo a possibilidade de marcar, de fazer anotações, da maneira que você assim sentir-se dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Fala-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Conceda-nos lugar no coração de vocês,
A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para junto morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Que o Senhor mais uma vez faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero convidá-los a percebermos aquilo que é o contexto dessa passagem. Quando a gente olha para aquilo que Paulo está narrando nesse texto, nós vamos encontrar aquilo que seria o pano de fundo, aquilo que motivou toda essa narrativa, todas estas palavras. Aquilo que está contido lá no capítulo 2, que nós já meditamos a partir do verso de número 12. Ali nós vamos encontrar algo que estava incomodando o coração de Paulo. Porque estava ocorrendo ali como que um desvio de conduta daquela igreja, um desvio doutrinário. E Paulo começa a preocupar-se com as atitudes e com as ações e com a maneira como aquela igreja estava vivendo. E nesse instante, o que é que estava ocorrendo com a igreja? Qual a motivação ou qual o motivo pelo qual o apóstolo Paulo então se entristece naquele instante? Começou a ocorrer ali a visita de alguns obreiros tidos como judaizantes. O que eram judaizantes? Eram aqueles que haviam aceitado o cristianismo, eram judeus, eles aceitaram o cristianismo, se converteram a Cristo, mas eles entendiam que para de fato alguém ser cristão, eles precisavam antes se converter ao judaísmo. Ou seja, eles precisavam, se homens, passarem pela circuncisão, obedecerem às leis cerimoniais e assim serem de fato verdadeiros cristãos. Que ninguém poderia ser um cristão genuíno se não fosse antes um judeu. Para que alguém pudesse viver a plenitude da graça, ele precisaria passar pela obediência à lei. E Paulo começou a entristecer-se com isso. E para que esta mensagem começasse a ter entrado, a aceitação naquilo que era o convívio da igreja de Corinto, era necessário para aqueles que pregavam o judaísmo ou cristianismo judaico,
denegrir a imagem de Paulo. Então eles começaram a desconstruir, usando uma palavra muito comum nos nossos dias, desconstruir a imagem que eles, aqueles cristãos, tinham de Paulo, porque eles conheceram a Jesus a partir do ministério de Paulo. E aí eles começaram a dizer, olha, Paulo não é um discípulo de Jesus, ou não é um apóstolo. Porque Paulo, por exemplo, ele não conviveu com Jesus durante os 3 anos e meio de ministério dele. Então, Paulo não pode ser tido como apóstolo. E aí eles começaram a dizer, olha, Paulo, ele não pode ser tido por vocês como alguém capaz de ensinar ou de edificar a igreja ou de falar do evangelho, porque ele está abrindo mão da sua tradição judaica. E aí eles começaram a denegrir, a ferir aquilo que era a imagem de Paulo, a tirar dele aquilo que era a lembrança que a igreja nutria acerca dele. E aí o que é que Paulo fez? Ele mandou uma carta. E antes dessa carta diz o texto que Paulo fez uma visita. E a visita tornou a situação ainda pior. Diz que Paulo saiu dali muito triste. E depois disso, Paulo escreveu uma carta que não é nem a primeira e nem a segunda. É uma carta que deve ter se perdido com aquilo que foi a formação do cânon. E essa carta que chegou a Corinto, ela produziu muita tristeza. E eles ficaram muito tristes, muito decepcionados. E essa carta produziu ainda mais dor àquela igreja. E aquilo também produziu dor em Paulo. E aí Paulo decidiu fazer o seguinte, bom, se a minha visita não deu certo, se a minha carta não ajudou, eu vou mandar o meu colega de ministério, Tito, para que Tito visite a igreja e possa passar um tempo ali ajudando aquela igreja, consertando aquilo que são os desvios doutrinários, aquilo que era a confusão, as questões morais que tinham surgido. Então eles precisavam de um tempo, de um pastor que passasse mais tempo ali, tivesse maturidade para ajudá-los naquele momento. E dentro dessa construção, dentro dessa dinâmica, foi que Tito foi dirigido por Paulo para Corinto e ali ficar com aquela igreja por algum tempo. E naquele momento em que Paulo aguardava o retorno de Tito, ele começou a angustiar-se, porque ele não sabia se Tito tinha sido bem-sucedido na sua missão, se a igreja havia voltado ao caminho que ele tinha implantado através do discipulado, se Tito estava bem fisicamente ou se havia ocorrido algum tipo de perseguição, ou quem sabe Tito teria sido martirizado. E aí Paulo angustiou-se tanto que ele estava em Troade, pregando o evangelho, abriu uma porta ali, e a angústia dele foi tão grande que ele saiu dali e dirigiu-se para a Macedônia, para tentar de alguma forma encontrar com o seu amigo de ministério, Tito. E segundo pode-se entender, como que no caminho para Corinto, Paulo encontra-se com Tito. E este texto foi escrito exatamente logo após este encontro de Tito com Paulo. E ele estava celebrando os resultados da restauração que acontecera ali em Corinto. Por isso a gente pode aprender desse texto uma lição fundamental, importantíssima, daquilo que é a vida cristã e a vida comunitária da Igreja de Jesus. Ali Paulo vai falar de algo que ele experimentou a partir do retorno de Tito, daquilo que Tito experimentou na chegada a Corinto, e daquilo que Paulo experimentou também com o resultado das coisas que aconteceram ali a partir do ministério de Tito naquela cidade com aquela igreja. E a palavra que resume isso chama-se acolhimento.
A palavra que Paulo percebeu nesse contexto, que Tito percebeu quando ali esteve, e que Paulo, quando recebeu melhor as informações do que ali havia acontecido, era a experiência do acolhimento. E aqui a gente vai descobrir nesse texto a importância do acolhimento para a vida da igreja e para a vida cristã como um todo. E aí Paulo começa esse momento dizendo o seguinte: a primeira expressão que Paulo usa no verso 2, iniciando esse texto, essa narrativa, ele diz: pedimos que vocês nos acolhem em seu coração. Na chamada nova versão, na linguagem de hoje, a nova tradução, melhor, na linguagem de hoje, ele diz: olha, eu peço a vocês que vocês me acolham no coração de vocês. Paulo começa este parágrafo fazendo um apelo. E aqui é como se houvesse uma afirmação contundente. Paulo estava dizendo: olha, é quase que uma ordem, por favor, eu insisto com vocês, me acolham no coração de vocês. É preciso que vocês me recebam. Mas por que o acolhimento era tão importante? Para isso a gente precisa entender o que Paulo estava falando quando falava sobre acolhimento. O que é acolhimento? Esta pergunta ela pode ser respondida a partir de 2 versos que nós vamos encontrar lá no capítulo de número 6, no capítulo anterior, nos versos 11 e 12. E ali o apóstolo vai dizer o seguinte: ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. A ideia de acolher é ter um coração grande o suficiente para abrigar o outro em qualquer situação, apesar de qualquer coisa. E é interessante aqui que o acolher aqui não tem a ver com pessoas que nós gostamos. Não é um acolhimento que tem a ver com as pessoas com quem nos damos bem, com alguém com quem temos afinidade, que queremos estar junto. Paulo estava dizendo que ele acolheu e desejava ser acolhido por aqueles que ali estavam, mesmo que estes estivessem maltratando, estivessem difamando, estivessem excluindo do meio e do convívio da igreja, desmoralizando dentro da igreja, que estes deveriam ser acolhidos e deveriam acolhê-lo. Essa era a ideia daquilo que existe na ideia de acolhimento dentro da visão bíblica. E a palavra que se tem aqui nesse texto, quando fala de coração aberto, era como que a palavra grega usada para alargar o coração, torná-lo grande. Alguma coisa que coubesse todos aqueles que a ele chegassem. E para que a gente possa confirmar essa ideia, olha o que diz o verso 3. Mais adiante Paulo vai dizer: não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão no nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Ou seja, não importa a situação, vocês têm que me acolher e eu tenho que acolher vocês. Não importa o momento, não importa a atitude, não importa a circunstância, eu preciso acolher vocês e vocês têm que me acolher, porque isso é cristianismo. Foi isso que Deus fez conosco e é isso que nós devemos fazer para com os outros. A expressão de Deus para conosco foi exatamente essa. Ele nos acolheu, Ele nos recebeu, sendo nós ainda pecadores. Não havia méritos, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus.
E Deus nos recebeu. Ele nos acolheu. É por isso que a medida que aqui é posta não é a medida do outro, mas é a medida de Deus para conosco, para que a gente use desta medida para com o outro. E aí o que é que a gente vai encontrar? Lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 7. Filipenses 1, 7. Vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. O que é que Paulo estava dizendo aqui aos filipenses? Que haviam pessoas que não estiveram com ele na cadeia, que não o visitaram. Haviam pessoas que o criticavam como alguém que se diz um homem de Deus, vive sendo açoitado, perseguido e preso. Alguns criticavam a sua forma de pregar. Mas o que é que Paulo diz? Eu os trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa, na confirmação do Evangelho, não importa, vocês estão comigo. Eu os tenho comigo. E a pergunta é, por que Paulo conseguia fazer esse tipo de acolhimento? Por causa daquilo que ele viu em Jesus. O único motivo pelo qual Paulo aceitava os seus irmãos, mesmo muitas vezes lutando contra ele, produzindo dores, e o apóstolo Paulo vai dizer, olha, era aflição por fora e temores por dentro. Ele disse que o momento era de dor e sofrimento. Mas por que ele continuava acolhendo estas pessoas? Do mesmo modo que Jesus fez isso com ele. Jesus o acolheu, mesmo ele tendo perseguido a igreja, maltratado os cristãos. Deus o acolheu. E por isso ele tinha a obrigação de viver o acolhimento para com seus irmãos. Nós não acolhemos os outros porque eles merecem. O acolhimento na igreja não é por merecimento. Eu lembro que em alguma certa situação, uma pessoa falava sobre convidar outros para participar de uma destas sociedades. Alguns chamam de sociedade secreta, outros chamam de sociedade discreta, chamada de maçonaria. E aí ele falando sobre isso, ele disse, mas é preciso que a gente avalie para ver se é possível ou não você fazer parte desse tipo de sociedade. É preciso fazer uma avaliação. Alguém vai pesquisar a sua vida, avaliar a sua vida para saber se você pode fazer parte ou não. E aí ele argumentando, dizendo, olha, mas isso é algo muito comum, por exemplo, no Rotary, no Lions, também nós fazemos esse tipo de coisa, para que as pessoas possam participar desse tipo de associação. E aí eu lembrei da igreja. Eu não quero julgar nem condenar nenhuma destas instituições ou associações, e não creio que elas possam comparar-se jamais à Igreja de Jesus. Mas sabe qual a única coisa que se pede a alguém para participar da Igreja de Cristo? Que ele seja um pecador arrependido. Só precisa disso. A única pesquisa é: você reconhece-se pecador, perdido? Se você se reconhece pecador e for a Jesus, você será aceito na família dele. Você será acolhido na família dele. É dentro desse conceito que todas as demais coisas são percebidas dentro desse texto. E a importância disso é fundamental. Todos nós precisamos nos sentir aceitos. É da natureza humana sentir-se aceito. Nós necessitamos de aceitação. Isso faz parte da nossa natureza. Você não pode viver uma vida saudável vivendo rejeitado
ou sendo rejeitado por tudo e por todos. Se existe algo que fere-nos, e quando eu falo de ferir aquilo que é a nossa natureza humana, é a rejeição, é o não ser aceito. Outra coisa que esse acolhimento traz é que nós precisamos entender que quando há aceitação, essa aceitação leva-nos a sentir aquilo que é a importância. O ser humano, ele precisa entender-se essencial, que a sua vida, ela é importante para outro. Esse sentimento de que ele sabe que ele é valorizado por outro é fundamental. O apóstolo estava tratando de uma igreja que precisava entender a importância do outro, a importância da pessoa, mesmo que ela tenha pecado, mesmo que ela tenha se desviado, mesmo que ela tenha se conduzido de forma imoral, que ela seja acolhida dentro da igreja e tratada dentro daquilo que são as suas ações. Nós precisamos entender que fazemos parte de alguma coisa, é o sentimento de pertença. Eu não sei se vocês têm essa mania, eu tenho uma mania muito interessante quando eu falo da minha família de origem, da casa onde eu fui criado. Eu já vou fazer quase 30 anos de casado, e quando em vez eu me pego dizendo, porque lá em casa, fazem 30 anos que eu saí de lá, mas aquilo me pertence, eu faço parte disso. O sentimento que Paulo estava dizendo, olha, vocês fazem parte da minha vida e eu faço parte da vida de vocês. Isso é acolhimento. Eu não posso viver sem você. E vocês não podem viver sem mim. Nós somos um só. Somos um só corpo. Nós pertencemos um ao outro e não podemos viver um sem o outro. E é bom que a gente olhe para isso dentro daquilo que é a visão e a relevância que esse ensino tem dentro das Escrituras. Em primeiro lugar, esse texto vai falar que o acolhimento é importante para a gente, para a nossa vida. O acolhimento é para você, não é só para o outro. Você sabe como é que eu vejo isso? Uma certa feita eu fui aqui visitar uma pessoa e numa rua chamada aqui Joaquim Palhares, aqui próximo, e ali tem um conjunto de prédios. E eu fui visitar uma pessoa. Quando ali cheguei, eu estava entrando no prédio para visitar alguém e saiu uma pessoa. Eu olhei e reconheci. Bom, eu acho que eu sei quem é. Eu disse, olha, tudo bem? E aí ela olhou para mim com uma cara meio que de desdém. Ah, o senhor lembra de mim? Eu disse, lembro. Desculpa, mas eu tenho uma certa dificuldade de gravar nomes. Mas eu lembro, eu acho que eu já lhe vi na igreja. Pois é, o senhor sabe que fazem 4 meses que eu não vou à igreja? Eu disse, não sabia. O senhor acredita nisso? Ninguém me ligou, ninguém me visitou. Ninguém quis saber o que estava acontecendo comigo. E cada hora que ela dizia ninguém, eu ia encolhendo. Eu fiquei com a sensação de que eu fosse entrar chão abaixo. E aquilo me deixou completamente arrasado. Eu continuei. E aí ela terminou o discurso do ninguém, e eu me senti o próprio ninguém, e saí. Entrei no prédio e fui visitar a pessoa que eu estava indo visitar. Mas eu fui arrasado, coração triste, amargurado. Mas no caminho eu fui pensando, naquele momento que a gente só consegue ter a resposta muito depois que a pergunta foi feita, né? A gente só vai conseguir responder a situação muito tempo depois. Eu saí pensando,
Mas por que ninguém sentiu falta dela? Por que será que ela não fez falta a ninguém? E eu comecei a pensar sobre isso. Algumas vezes a gente acha que o acolhimento é responsabilidade do outro. Que o acolhimento é um problema que o outro tem que resolver. Que isso é algo que o outro tem que se preocupar para comigo. Mas o acolhimento é uma responsabilidade minha. O que o apóstolo estava colocando aqui, que todos nós somos corresponsáveis pelo acolhimento na vida da igreja. Que não pode ser visto só como um dilema ou um problema para o outro. Que ele é que tem que me procurar, que ele é que tem que cuidar de mim, que ele é que tem que buscar-me se eu por acaso estiver distante. Não, isso é uma preocupação que deve existir em todos nós. Essa responsabilidade é nossa. Todos nós temos que ter o compromisso com o acolhimento, com o cuidado, com a busca uns pelos outros. Se existe um termo que é extremamente comum no Novo Testamento, é a expressão uns aos outros. Ela aparece mais de 30 vezes no Novo Testamento. Essa é uma responsabilidade. Cristianismo, vida cristã em igreja, é uma responsabilidade compartilhada, ela é comum a todos. Não existe aqueles que devem ser cuidados e aqueles que cuidam. Não, todos nós devemos cuidar uns dos outros. Todos nós devemos buscar preocupar-nos ao ponto de acolher e sermos acolhidos. É por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão. Ele diz, olha, eu espero que vocês me acolham no coração de vocês. E aí ele diz, eu os acolhi no meu coração. Porque todos nós somos responsáveis por isso. Não é alguma coisa que tem apenas a ver com o outro, mas também comigo. Além do mais, essa realidade mostra-nos algo que não é só feito por um ou por outro, mas por todos nós, mas também tem a ver com aquilo que é a forma como isso acontece. Isso acontece em todo o tempo. O acolhimento não é para um momento ou outro. O acolhimento é para todo o tempo. O acolhimento é aquilo que Deus faz conosco. Quantas vezes, depois de conhecer a verdade, sabermos a verdade, de conhecermos a palavra, de conhecermos aquilo que ela nos pede, de sabermos o que Deus quer de nós, nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos, nós caímos. E o que é que nós fazemos? Buscamos a Deus para que Ele nos receba, nos acolha e nos trate. A medida do acolhimento é a medida que Deus tem para conosco. Ou seja, não existe isso de 70 vezes 7. Não, se chegar a 490, eu vou dar uma parada com a minha paciência para com você, meu irmão. Então, não lhe acolho mais. O acolhimento é algo que deve acontecer sempre. O que Paulo estava dizendo é, não só porque eu estive aí e preguei o Evangelho a vocês, não só porque eu fundei esta igreja, não só porque vocês são o selo do meu apostolado. Se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou para vocês, porque eu os levei a Cristo. Mas vocês devem me acolher, não por causa destas prerrogativas, mas porque este é o desejo de Deus e o modelo de Deus para a minha vida e para a sua. É assim que nós devemos viver. Esta é a maneira que nós devemos agir. E diante disso, a gente vê que essa realidade tem a ver não apenas com a minha conduta de forma particular, mas também com a vida em família. Quantas famílias ainda não aprenderam aquilo que é acolhimento? Nós precisamos aprender a acolher os nossos, aqueles que estão na nossa casa, no nosso lar. Quantas e quantas vezes eu tenho lidado com famílias que não conseguem acolher uns aos outros. E nós vivemos um tempo onde temos inúmeros modelos de famílias surgindo e com situações e problemas cada vez mais complexos. E é fundamental que haja acolhimento. Quer ver uma coisa? Um dia desse eu estava aqui na igreja e bateu uma pessoa aqui na porta, era de tarde, não sei se ele sabia que eu atendia aqui, e aí ele veio aqui, eu estava sozinho,
tocou a campainha, eu fui até lá fora e ele se apresentou, dizendo, olha, eu sou membro da Igreja Batista e tal, eu vim aqui à convenção carioca e disseram-me que tinha uma igreja batista aqui, eu vim aqui. E o senhor é o pastor? Eu digo, sou. O senhor pode conversar comigo? Posso. Eu preciso de alguém que possa me escutar. Tudo bem. Estou aqui, pode ficar à vontade. Aí eu abri a porta, ele veio, entrou, fomos até o gabinete, e aí ele começou a conversar e falar da igreja e tal, e algumas coisas do tempo de igreja, ele era um líder da igreja, diácono e tal. E daqui a pouco ele parou e começou a chorar. E eu fiquei paralisado, não estava conseguindo entender muito bem o que estava acontecendo. Ele chorando, olhou para mim e disse, eu estou vivendo hoje talvez o pior dia da minha vida. Eu nunca pensei em dizer isso, jamais eu pensei nisso, mas hoje eu pensei em dar cabo da minha vida. E aquele homem maduro, calmo, muito coerente nas palavras e demonstrava firmeza de vida cristã e de fé. Eu me assustei, mas o que foi que aconteceu? Pastor, eu descobri que um dos meus filhos, o mais novo deles, ele é homossexual. Ele me disse isso aos gritos e saindo de casa. Pastor, eu não consegui ouvir isso. Até agora eu estou andando, eu saí de casa, peguei o trem, vim até aqui a convenção, andei, até que eu cheguei aqui, eu estou ouvindo ele gritando para mim, dizendo isso, eu não estou conseguindo digerir aquilo que ele falou para mim. Pastor, o que é que eu faço? E não tem aquela oração relâmpago que a gente faz para Deus, assim, Deus, fala por mim. E eu disse para ele, meu irmão, ame o seu filho intensamente. E aí ele disse, mas pastor, eu sou contra tudo isso. E o senhor sabe o que a Bíblia diz. Eu disse, meu irmão, não estou pedindo para você concordar com ele. Eu estou dizendo para você amar ele. Nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre concordância e amor. Você pode amar pessoas não necessariamente concordando com ela. A Bíblia não nos manda concordar com todo mundo, mas a Bíblia nos manda amar todo mundo. Na igreja, na família, nós vamos ter pessoas com as quais nós discordamos, mas nós precisamos amar. E esta questão do amor não tem a ver com aquilo que é a possibilidade do outro, porque muitas vezes a gente acha que Deus nos mandou amar aqueles que são amáveis. Não, Deus nos mandou amar até os nossos inimigos. A ordem, o mandamento de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. O acolhimento, ele é fundamentado no amor. É por isso que Paulo diz, olha, abra o coração, alargue o coração, só há acolhimento onde há amor. Então, ame as pessoas, mesmo que com discordância, mesmo com divergências, mesmo com diferença, ame. Que prevaleça o amor. Eu tenho dito isso muitas vezes, as pessoas me acham maluco, mas eu falo isso para as pessoas, a pessoa se separou, tem um ex-marido, ex-esposa, e a pergunta que eu faço é, você ama essa pessoa? Oi? É, você tem que amar. Mas é ex-marido, ele fez... Eu não perguntei o que é que ele é. Pouco importa o que ele é. O que importa é amar, porque esse é o mandamento bíblico. Esta pessoa, ela precisa ser amada.
Não é porque ela merece, não é porque ela é digna, não é porque ela é amável, é porque a ordem de Deus, o mandamento do Senhor é que você o ame. Eu ainda quero dizer mais para você: se você tem um filho ou uma filha, você tem que amar essa pessoa que é ex seu. Como assim? Porque esse filho e essa filha precisa amar essa pessoa. Como é que ele vai amar essa pessoa se ele não vê amor em você? Amor só se transmite a partir de vida, de relacionamento. O amor não é discurso, não é palavra. Apesar que ultimamente todo mundo acha que falar amor é amor, né? Mas não é. Biblicamente não é. E aí é preciso que a gente entenda que o amor, ele é essencial na vida da família. Não se constrói relacionamentos familiares sem amor. Não se pode viver relacionamentos ou construir famílias sem amor e sem acolhimento. Como você vai conseguir levar filhos a amar pais se você não ama seus pais? Como você vai conseguir fazer que haja nos seus filhos amor pela esposa ou pelo esposo, se você não demonstra isso para com seu cônjuge? Se não se tem acolhimento na sua casa, não vai ter na casa do outro. A gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que nós somos. Aquilo que a gente é o que a gente faz. E é por isso que é fundamental que haja amor, para que haja acolhimento na vida da família. E é interessante isso, porque algumas vezes a gente vê coisas impressionantes. Eu conheci uma família em Recife. Essa era uma família daquelas que tinham na igreja, que toda a igreja amava, assim, uma família muito envolvida, muito querida. Era uma senhora com 8 filhos, 4 rapazes e 4 moças. E esta senhora tinha sido abandonada pelo esposo, que a trocou pela pessoa que trabalhava na casa dela. Ele, o esposo, saiu de casa com a empregada e foi embora. E aí, 8 filhos, o mais velho deveria ter em torno de 17, 18 anos. Aquela mulher teve que se desdobrar para conseguir sustentar e manter aquela casa, educar os filhos. E ela conseguiu fazer isso. Os 8 filhos se tornaram pessoas extremamente corretas, crentes em Jesus, dedicados, fiéis, famílias estruturadas. Todos fizeram faculdade, tiveram uma vida profissional extremamente próspera. E aquela mulher ficou sozinha. E um dia, eu estava na casa dela com meu pai e minha mãe, nós estávamos almoçando, e a gente gostava muito de ir lá, porque ela morava próximo à praia de Olinda, né? E a gente ia para lá, eu era adolescente, talvez 13, 14 anos. E aí, eu lembro que a minha mãe falando, disse: por que você não casou de novo? E realmente era uma mulher muito bonita. E ela disse: Johnny, você não vai acreditar, mas eu continuo crendo que o meu esposo vai voltar para casa. A minha mãe olhou para ele e disse: amém. Como se dissesse: está difícil acreditar nisso. Aquele homem levou uma rasteira da vida, mas assim, gigante. Ele era um homem muito bem situado, tornou-se diretor de uma das principais empresas que prestavam serviço para a Petrobras em toda a região Nordeste. Ele veio a falir, ele quebrou, foi abandonado por aquela mulher que saiu de casa com ele, ficou sozinho. E o único lugar que ele encontrou para voltar foi a casa daquela família. E aquela família o recebeu, cuidou dele,
o amou. Tratou daquele coração ferido e magoado, decepcionado com a vida. E eles começaram a reconstruir uma nova história. Família é lugar de acolhimento. Mas não de acolhimento daqueles que merecem, mas de acolhimento daqueles que necessitam da graça, do amor, do perdão, da restauração de Deus. Além do mais, é necessário que haja acolhimento na igreja. A igreja é um lugar de acolhimento. Se existe um lugar que é para todos nós, chama-se igreja. Eu gosto muito da minha igreja. Muito. Porque aqui entra todo mundo. E interessante é que todo mundo se sente muito bem, obrigado. Se é muito culto ou pouco, se é rico, pobre, mendigo, não importa. Ele entra aqui e se sente de casa. Esses dias eu fui aqui ao banco na Marise Barros e encontrei um dos que frequentam a igreja. Pastor, quando é que vai voltar o culto na nossa igreja? Ele não sabe a alegria que ele me deu quando ele falou nossa igreja. Eu disse, eu não sei, esperando que essas coisas passem, aí a gente retorna o culto. Mas está tendo culto domingo de manhã, vá lá. Disse, eu vou mesmo, estou precisando de ouvir a palavra. Igreja é um lugar que tem que acolher a todos. Todos nós precisamos ser acolhidos pela igreja de Jesus. É um lugar de acolhimento, de gente machucada, ferida, destruída, de gente que todo mundo jogou fora, que todo mundo apontou o dedo, que todo mundo rejeitou, mas que quando bateu os pés naquele lugar, ele disse, essa aqui é a minha casa. Este lugar é meu. Eu me sinto parte desta família. Tem coisas que só se vai ver na igreja. Em lugar nenhum do mundo você vai encontrar isso. Um belo dia estava eu visitando aqui na região do Rocha. E aí eu passei para almoçar na casa de uma pessoa, e quando eu voltei, disse, eu vou visitar aquela outra irmã ali que mora naquele... Mas eu não tinha marcado. E naquele tempo eu acho que eu nem tinha celular. Isso já deve fazer uns 18 anos para mais. Eu nem tinha celular, eu acho. Aí eu passei, olhei, a janela estava aberta, um prédio que as janelas todas ficam para a rua. Eu digo, a janela dela está aberta, então acho que ela está em casa. Eu toquei a campainha, toquei, nada devia atender. Daqui a pouco ela aparece, assim, meio sem querer aparecer. Oi, pastor. Aí eu digo, oi, eu vim aqui lhe ver. Aí eu e a Patrícia entramos. Quando chegamos lá, entramos no apartamento, estava um jovem, assim, sentado no sofá. Aí ela disse, pastor, deixa eu lhe apresentar. Esse é um primo meu que veio lá de Campos e tal, não sei o quê. Prazer. E aí, rapidamente, falamos um pouco, perguntei do esposo dela, e cadê o esposo e tal. Ele disse, não, está de plantão hoje, está trabalhando. Então, tá bom. E aí, orei, li a Bíblia, orei, fui embora. Aí quando eu estava saindo, Patrícia, você não sentiu uma coisa estranha, não? Eu disse, como assim? Você sabe que mulher ela tem essas percepções, homem pouco se lixando para o mundo, né? E como assim estranho? Você não percebeu nada de errado, não? Eu disse, não. Você tem certeza que você não viu nada demais? Não, o que é que tem? Do que é que você está falando? Eu estou falando do clima. Eu digo, não. Aí saí, cheguei em casa, o telefone tocou. Era aquela irmã que eu tinha acabado de visitar. Aí eu digo, esqueci alguma coisa. E aí ela disse, chorando do outro lado, pastor, o senhor não sabe o que o senhor acabou de fazer. Eu disse, eu? Foi o que eu fiz. O senhor acabou de impedir que eu fizesse uma loucura. E eu? Como assim? Aí ela foi contar que estava traindo o esposo com aquele rapaz. E que eu tinha ido lá, não sei por cargas d'água, só posso entender porque foi a ação do Espírito. E eu fui lá. E ela disse, eu me senti envergonhada, suja, imunda, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu queria que o Senhor orasse por mim, eu preciso mudar a minha vida, a minha história.
Eu disse, então vamos lá. Vamos correr atrás de mudar essa história. Irmãos, para tentar resumir que a história é grande, um belo dia eu recebo o convite dela para fazer o casamento dela com aquele rapaz que eu encontrei no apartamento. E eu fiquei meio constrangido. E a primeira pergunta que eu fiz, e o esposo? Não, ele vai entrar comigo na cerimônia. Porque meu pai é muito velhinho, ele vai entrar comigo na cerimônia. Eu disse, você pode fazer devagar, porque eu tenho uma certa dificuldade de raciocínio. Ele vai entrar comigo na cerimônia. Eu disse, tá. E eu fui, encontrei lá o esposo, feliz da vida. Ele casou com a outra pessoa, eram membros daquela igreja. Ela casando com aquele rapaz, também membros daquela igreja. Os 2 filhos dela, um do primeiro esposo e do segundo também, membros daquela igreja. Todos ali na igreja. Aonde você vai encontrar isso? Só na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o último reduto da misericórdia. É por isso que ela é tão atacada. Ela é o último reduto de misericórdia na face da terra. Se acabar com a igreja, acabou com o mundo. O último lugar onde se encontra misericórdia chama-se Igreja de Jesus. Onde vidas e histórias são transformadas, mudadas, perdão é alcançado, vidas são libertas. É assim que Deus faz na vida da igreja. É por isso que o acolhimento na igreja é essencial. A única coisa que importa é você chegar aqui e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que sou pecador. Você está na igreja não é porque você merece. Você não está no meio do povo de Deus não é porque você é digno. Ao contrário, você está aqui porque você é indigno de estar. E por isso que Deus lhe alcançou. Porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que se encontravam salvos, mas aqueles que estavam perdidos. Foi para estes que Ele veio. É estes que Ele acolhe. É estes que a igreja deve acolher. Para curar, para tratar, para restaurar, para mudar a história destas pessoas. É isso que Deus faz. E sabe, concluindo essa história desse casal, esse homem já faleceu. E foi este casal, a ex-esposa e esse homem com quem ela casou, que cuidou dele nos últimos dias de vida. Ele ficou cego, perdeu parte da perna, e foram eles que cuidaram dele nos últimos dias de vida. A igreja é um lugar de acolhimento. Sabe por que eu estou aqui? Preste atenção, guarde no seu coração. Porque eu não presto. Eu não tenho valor nenhum. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu fui acolhido. Esse é o motivo. Se você presta e se acha muito bom, eu quero dizer para você que igreja não é para você. Aqui é só para quem sabe que não presta e que precisa mudar. Precisa de ajuda, precisa de apoio. Este é o lugar para estas pessoas. Aqui é lugar de acolhimento. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a acolher pessoas. Eu quero desafiar você a acolher aqueles que, quem sabe, estão na sua casa, fazem parte da sua família, que têm agido de forma extremamente pecaminosa, carnal, destrutiva, imoral. Eu quero desafiar você a amar esse, a quebrar-se diante de Jesus e clamar, Deus me ensina a amar este.
Me ensina a acolher aqueles que estão ao meu redor. Não me deixa viver de forma farisaica. Não permitas que o evangelho da graça se torne doutrina judaica. Que seja no meu coração a medida do teu coração para comigo. Eu quero desafiar você a fazer isso. A olhar para a sua vida e dizer, olha, Deus, se o Senhor me acolheu, apesar de ser quem eu sou, e de continuar fazendo as coisas mais terríveis contra o Senhor, e o Senhor mesmo assim me acolhe, me ensina a acolher aqueles que estão perto de mim. Me ensina a não rejeitar, a não descartar as pessoas, a não abandonar as pessoas. Me dá a oportunidade de entender que as pessoas, elas são infinitamente mais preciosas do que as suas ideias, do que as suas posições, do que as suas escolhas políticas. Elas são infinitamente mais preciosas. Que você hoje possa tomar essa decisão de acolhimento. E entenda que o papel é seu, é meu. Esse não é um papel da igreja, instituição, mas é da igreja, pessoas, discípulos de Jesus. Todos nós temos o compromisso de acolher. Todos nós precisamos construir famílias acolhedoras. Todos nós precisamos viver numa igreja na qual nós nos sentimos parte dela. A igreja precisa ser um lugar de coração grande. A família precisa ser um lugar de coração grande. O crente em Jesus, o discípulo de Jesus, precisa ser alguém de um coração grande. Eu quero te desafiar hoje a viver dessa maneira como a palavra de Deus nos incita, tendo um coração largo, grande, espaçoso, para amar todos aqueles que Deus colocar na nossa vida. Eu não sei contra o que você está lutando. Eu sei contra as coisas que eu estou lutando. Tem muitas pessoas com as quais eu luto. Não pense você, porque eu sou pastor, tenho mais facilidade de amar do que você. Não é verdade. Infelizmente, até gostaria, mas não é verdade. Mas eu quero desafiar você, como eu me coloco nesse desafio, de estarmos pedindo a Deus a capacidade de perdoar, de amar, de acolher, de cuidar, de tratar, de restaurar, mesmo aqueles que muitas vezes nós achamos terríveis de conviver, mas que a gente possa olhar para eles e dizer, Deus me mandou amar você. Peça a Deus para fazer isso. Ele tem graça suficiente, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Peça a Ele. Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero convidar você a buscar em Deus forças, capacidade, unção, poder dos altos céus, para vivermos aquilo que o Senhor nos traz como necessidade para a vida. Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos ama. Deus, eu te sou grato porque o Senhor me amou. E eu sei que nada tenho para que o Senhor tenha decidido me amar. Eu sei que o teu amor por mim, ele depende tão somente daquilo que tu és, o Deus de amor. Por isso, Pai, nós te clamamos nesta hora, que o modelo do teu amor para conosco seja o modelo nosso, o modelo de vida
para cada um de nós. Seja essa a forma e a maneira de vivermos. Seja este o caminho a seguir. Que o acolhimento, Pai, não sirva apenas de uma palavra bíblica, mas que seja de fato a maneira pela qual o mundo entenderá a grandiosidade do Teu amor para conosco. Ó Deus, que todas as barreiras que nós construímos, que todos os empecilhos, que todas as muralhas, que todas as distâncias que nós temos na nossa mente e coração posto entre nós e os outros, caiam por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Que seja esse um tempo de construir pontes. Pontes que possam nos unir, apesar das divergências, das diferenças, apesar das nossas atitudes completamente equivocadas em muitos momentos. Que acima de tudo prevaleça o amor fraternal, como nos fala a Tua palavra. Ó Deus, age em nós. Age, Senhor, de forma poderosa no nosso meio. Cria em nós, Senhor, aquilo que é um coração largo, gigante, para que a gente não queira amar só quem acreditamos ser capaz, ou sermos capazes de amar, mas que venhamos a amar todos aqueles que o Senhor colocar na nossa vida. Ó Deus, que a nossa casa seja um lugar de acolhida. Acolhida para aqueles que muitas vezes nos feriu. Acolhida para aqueles que muitas vezes nos rejeitaram. Acolhida para aqueles que muitas vezes nos traíram, nos machucaram, nos feriram. Ó Deus, que a nossa vida e família seja um lugar de acolhimento, um lugar de perdão. Pai, quem não entende a necessidade do perdão, não pode compreender aquilo que é vida em família. Ó Deus, que haja perdão em nós, porque o Senhor certamente haverá de derramar sobre nós o Teu perdão. Ó Deus, que haja espaço na casa que chamamos do Senhor, para todos aqueles que se sentem rejeitados, abandonados, traídos, excluídos pelo mundo. Que este lugar seja para eles de fato a porta do céu, a Betel. Que aqui eles encontrem o Senhor e a acolhida para as suas vidas, ó Deus. Age, Pai, na nossa vida, para que a gente entenda o ministério que o Senhor nos confiou, que é o ministério da reconciliação. Deus, nós não estamos aqui para causar divisão. Nós não estamos neste mundo para separar pessoas. Nós não viemos a este mundo para desfazermos relacionamentos e laços afetivos. Nós estamos aqui para reconciliar uns com os outros e todos contigo. Esse é o ministério que o Senhor nos confiou. Que sejamos fiéis em cumprir a missão que o Senhor nos deu. Para a glória do Teu nome, Pai, em o nome de Jesus. E só neste nome é que nós oramos e suplicamos a Ti estas bênçãos. Amém. Eu quero dizer a você que nos assiste nesse instante, que participa conosco desse tempo de culto, que aí no chat, se você quer conversar conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quiser que nós estejamos atendendo você, nós
teremos o maior prazer em estar te recebendo. Coloque o seu telefone, coloque uma forma de contato, o WhatsApp, o e-mail, para que a gente possa entrar em contato com você, para que possamos então marcar e podermos atender você de uma maneira que possa ser confiável e segura para ti. Então, se você necessita de ajuda, de apoio, de acolhimento, nós estamos disponíveis para recebê-los. Saiba disso. Nós estamos aqui para ajudar em tudo quanto for necessário. Tá bom? Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero, nesse instante, passar algumas informações. Em primeiro lugar, eu quero destacar os aniversariantes da semana. No dia 11 temos o pastor Estevão Farias Pires. No dia 13 nós temos a irmã Angélica Vicente Fleshman. Dia 13 também Karen Aline Rosa dos Reis. Dia 14 Larissa Melo da Silvia e Otávia de Oliveira Pinto. Rosilene Fernandes de Souza. E dia 16 Severina da Silva Cordeiro. Aos queridos e queridas, o nosso parabéns desde já, que o Senhor esteja abençoando grande, rica e abundantemente a sua vida e que esse dia seja ele um dia de grande regozijo na presença de Deus, que seja uma oportunidade de celebração diante do Senhor, já que não há como fazermos festa, quem sabe estar com outras pessoas, que você não deixe de alegrar-se diante de Deus por este presente tão especial que é a vida. Se você pode celebrar isso, certamente significa dizer que você é extremamente abençoado. Que esse seja um momento, sim, de celebração e festa diante do Senhor. Quero deixar para você também as nossas atividades da semana. Nós continuamos com grande parte das nossas ações como igreja de forma virtual. Nós temos o culto de oração todos os dias, às 6:30 da manhã, de segunda a sexta, no meu canal do Facebook, na minha página do Facebook. Você pode acessar lá, se você deseja participar e não me tem ainda como amigo, posso lhe garantir que eu não terei problema nenhum em ser seu amigo. Pode mandar a solicitação de amizade para que você, então, participe conosco desse tempo de comunhão, de oração e de estudo da palavra. Também temos às segundas-feiras o nosso tempo de oração na sala do Zoom. Nós temos uma lista de mais de 500 nomes por quem oramos, pelas mais diversas necessidades. Queremos te convidar a orar conosco. Se você deseja orar com a gente, eu quero te convidar a mandar um zap para o telefone 97010 0453. E ali você vai ter a oportunidade, o acesso àquilo que é o link para você participar da sala do Zoom. Às quartas-feiras, no nosso canal do YouTube, às 19h30, nós temos a nossa palestra do Celebrando. Às sextas-feiras também, no canal do YouTube, nós temos o culto de estudo da palavra e oração. E aos domingos pela manhã, também pelo YouTube, a nossa escola bíblica dominical às 9h. E também pelo canal de YouTube presencial, o nosso culto das 10h30. E à noite, apenas pelo nosso canal do YouTube, nosso culto vespertino. Nosso desejo é que você esteja participando, esteja divulgando e possa, assim, evangelizar, possa, assim, contactar outros para que eles escutem da mensagem, estejam também participando conosco desse mover de Deus de oração que o Senhor tem nos dado a oportunidade de, a cada dia, estarmos participando. Quero deixar para você também a nossa conta da igreja, para que você possa fazer a sua transferência eletrônica, ou fazer o seu depósito aí no Bradesco, agência 1125, a conta é 061094, dígito 1, e tem aí o CNPJ da igreja, em nome da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Você pode fazer a sua transferência, tanto do seu dízimo quanto da sua oferta. Se você estiver contribuindo para a manutenção e o término das obras da igreja, nós temos pedido a você que coloque uma diferença de mais 20 centavos. Se é para a conclusão da obra do elevador, ou se é para a reforma da parte elétrica ou da troca das janelas, nós estamos pedindo a você que faça a sua contribuição e aí você coloque apenas mais 20 centavos. Por exemplo,
a título de exemplo, tão somente de exemplo, se for R$100, que você coloque R$100 e mais R$100,20, e aí nós estaremos como administração direcionando esses valores para a manutenção da igreja. Se você estiver contribuindo para a obra de missões mundiais, nós estamos em campanha, basta você colocar mais 10 centavos em relação à sua oferta e este valor estará sendo destinado para missões mundiais. Então, quero convidar você a que generosamente e de forma liberal continue a sustentar, manter e a contribuir para a expansão do reino de Deus na face da terra. Quero dizer que nós voltamos também já com as nossas atividades sociais, estamos distribuindo as nossas cantinhas às quartas-feiras, aqui no endereço da 14 da Senador Furtado. Nós já atendemos na última quarta-feira, na próxima quarta também teremos atendimento. Nós estamos distribuindo as cantinhas para que não haja as reuniões ou haja aglomeração, mas estamos tentando ajudar aqueles que se encontram em situação de rua de alguma forma. Gostaríamos de fazer muito mais, mas agora, nesse instante, aquilo que nós estamos podendo fazer e queremos contar com a sua ajuda, tanto com o seu serviço, tanto com a sua participação, quanto com a sua contribuição, para que muitos outros estejamos ajudando. Na última semana, atendemos aproximadamente 50 pessoas. Queremos continuar atendendo mais e mais pessoas a cada dia. Temos distribuído cestas básicas, crescemos em muito durante essa pandemia, graças a Deus que não tem faltado. E eu quero dizer para você, e estou falando num canal aberto para todos aqueles que estão nos escutando, que o nosso desejo é ajudar e auxiliar aqueles que precisam. Se houver necessidade, nós estamos aqui à disposição para ajudarmos. Nós não gostaríamos que ninguém que pudesse alcançarmos de alguma forma venha a padecer necessidade e falta de alimento. Quero dizer para você que haveremos de ajudar de alguma maneira. Se você precisa de alimento, nós não queremos que você passe fome. Nos procure. O Senhor nos dará condições de ajudá-lo. Como, não sabemos, mas certamente Ele nos dará condições. Então, deixo aqui para você essa palavra. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, nos procure. Queremos ajudar. Não gostaríamos de deixar de alcançar alguém que estivesse passando necessidade ou passando dificuldade e não pudéssemos ajudá-lo de alguma forma. Então, ajude-nos a ajudar, tá bem? Deus abençoe a sua vida, uma semana rica da presença de Deus, de oportunidades de testemunho, e quero te convidar, nesse tempo de tanta dor, de tanta luta, de tanto sofrimento, de tantas crises de justiça, crises morais, crise econômica, crise de saúde. Eu quero dizer para você, diante de tudo isso, nós continuamos crendo de forma inabalável no nosso Deus e dizendo que Ele continua sendo o Senhor e que por fim se levantará sobre tudo. Eu tenho certeza de que o Senhor haverá de nos conceder vitória. Por isso temos orado, por isso temos trabalhado, por isso temos insistido em continuar a obra que o Senhor nos confiou. Quero dizer a você, não é tempo de desistir, de retroceder. É tempo de continuarmos guerreando, porque em Cristo Jesus nós temos a certeza da vitória. Nele somos mais que vencedores. Amém? Que o Senhor te abençoe. Louvemos ao Senhor com alegria nesse instante. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for
Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha.